que o Ryan foi determinante para a virada do Vasco diante do Fluminense com um gol e uma participação fundamental na jogada na bola na rede de Verratti no último lance, você já sabe. Mas depois da vinheta eu vou mostrar para você um ajuste tático do Fernando Diniz que foi crucial no jogo e fez com que o Vasco dominasse completamente o Fluminense e conseguisse a virada, colocando um pé na final da Copa do Brasil. Quer ver? Roda aí, editor. Então, pra gente iniciar, vamos dar uma olhada nas formações de Fluminense e Vasco de saída pro jogo e entender um pouco do que era a dinâmica proposta por cada treinador. Começando pelo Fluminense, que iniciou o jogo melhor e saiu na frente. O Zubeldia manteve o 4-2-3-1, mais uma vez com o Soteldo como titular, porque o Canóbio, que é o titular da posição, estava suspenso. O Soteldo foi bem aí nessas últimas rodadas do Brasileirão, principalmente no jogo contra o Grêmio, quando ele marca 2 gols. Então era uma peça importante no sentido da velocidade no campo de ataque. Lá atrás, na construção do Fluminense, a gente tem observado nesse trabalho do Zubeldia os laterais com um papel muito importante. O René, muitas vezes mais por dentro, trabalhando muitos momentos como um meio-campista para ajudar a conduzir o time em campo, a encontrar linhas de passe. E o Samuel Xavier também é um jogador que apoia muito essa linha defensiva. Não é um cara que vai se mandar, que vai ocupar o campo de ataque a todo momento, que vai ser um lateral de ultrapassagem. Os lados do campo são mais vezes ocupados pelo Soteldo, ou Canóbio, e pelo Serna, que também é o titular. E esse aspecto da construção desde a defesa, com zagueiros e laterais, foi muito importante para o Fluminense dar os primeiros passos de domínio dentro do jogo e também construir o seu primeiro gol. Vamos ver em detalhes. A saída do Fluminense para o jogo, para perceber alguns aspectos aqui dessa construção. O Thiago Silva é o jogador que tem a bola e vai conduzindo o time em campo. Perceba que o Martinelli, marcado aqui embaixo de mim, ele tá entre os dois zagueiros, a famosa saída de 3. Ele recua entre o Freitas e o Thiago Silva para criar uma superioridade. São 3 jogadores do Fluminense contra 2 do Vasco, que a gente tá vendo, Coutinho e Ryan, os mais adiantados, nessa pressão ou nesse fechar de linhas pro Fluminense não conseguir conduzir a bola por dentro. O que o Thiago Silva vai fazer? Ele vai dar um passe por fora para encontrar o Samuel Xavier. Lembra? Samuel Xavier sustentando essa construção desde o campo defensivo. Ele não tá lá na frente espetado, ele tá mais próximo de um passe dos zagueiros. Quando o Samuel Xavier recebe, o Vasco está espaçado e tem muito espaço entre as duas linhas de marcação, ó, linha defensiva e os jogadores de meio campo. E o Fluminense tem 3 jogadores ali naquele setor. O Serna, que é o ponta, ele vai fazer o movimento de atacar a profundidade, que é de acelerar nas costas do Robert Renan, que era o jogador que estava marcando ele. Enquanto o Lúcio Acosta ele vai recuar para oferecer uma linha de passe. Esse movimento vai ser fundamental para o Lúcio Acosta receber a bola e de primeira dar um tapa para o Serna, que já estava atacando a profundidade, acelerando, e dominar, pisar, tocar a bola para trás e quem vem de frente ali, o Hércules no caso, faz a finalização, acho que era o Lúcio Acosta na verdade, faz a finalização para fora. Então era um Fluminense que se estruturava para sair jogando assim e em poucos toques chegar ao campo de ataque, para tentar justamente pegar um Vasco que não vinha se defendendo tão bem nas últimas semanas, espaçado, correndo para trás e com a possibilidade de gerar uma finalização mais perigosa. Aqui de novo, a saída de bola entra no Samuel Xavier pelo lado direito, sustentando o passe que vem dos zagueiros. A marcação tá um pouco tardia, né? O Andrés Gomes ficou para trás. O Thiago Mendes sai da posição do volante para tentar fechar uma linha de passe, mas está muito distante, ficou no meio do caminho. E isso dá tempo, dá espaço e tempo para o Samuel Xavier fazer um lançamento, ligar uma bola em profundidade, buscando o ponta lá do outro lado. Lembra que eu disse nos segundos anteriores, o Fluminense joga para atravessar o campo em poucos toques e chegar à frente. Lançamento para o Lúcio, tem a dividida com o Léo Jardim e a falta para o Fluminense. Presta atenção nesse negócio aqui. No lance da falta do gol do Fluminense, que o Thiago Silva raspa para trás e o Serna marca, tem um detalhe de leitura do Felipe Coutinho que anteviu o que ia acontecer na jogada. Eu peguei essa imagem lá com o pessoal da TNT, né, nossos companheiros da TNT Esportes, e a gente vai conseguir observar exatamente esse tópico, né, nesse momento em que o René bate a falta pro meio da área numa jogada ensaiada. Se liga. Ó, perceba que enquanto o René tá se ajeitando lá para bater a falta, tá, o Coutinho sinaliza com o dedo, ó, ele aponta pro Thiago Silva, olhando pro banco de reservas. Porque a marcação ela é predefinida antes das bolas paradas. Então o Coutinho tá ali dizendo, ó, o Thiago Silva tá livre, o Thiago Silva tá sozinho, ninguém vai encostar nele, o que a gente faz? Troca a marcação, enfim, alguém precisa marcar o Thiago Silva. De novo, ó, ele levanta os braços, ele aponta mais uma vez, ó, o Thiago Silva tá livre, tá sozinho, mais uma vez, ele esbraveja, reclama, fala tal, e não há uma orientação, aparentemente, para que ele saia para fazer essa marcação contra o Thiago Silva. O Coutinho vai fazer o bloqueio no jogador que vai atacar ali a área, eu não consigo visualizar exatamente quem é aqui, me parece que é o Martinelli, que tá indo para atacar a área. Só que o Andrés Gomes, né, que tá ali na marcação, tá junto com ele. Então, talvez tenha faltado uma orientação para que alguém fosse bloquear essa corrida do Thiago Silva para que ele pudesse ir livre.
Perceba que quando o cruzamento sai, o Thiago Silva já está fazendo o movimento de correr para atacar a trave. Quando o cruzamento sai, o jogador, é o Serna na verdade, né, o jogador que faz o gol. O Serna ele dá um passo para trás e isso faz com que o Andrés Gomes e o Coutinho vão os dois atacar o Thiago Silva. Mais um erro no lance do gol. Porque nenhum dos dois foi antes para bloquear essa corrida. E quando os dois foram, o Thiago Silva já estava numa condição muito favorável, ele é o melhor cabeceador do Fluminense, para cabecear a bola para trás. E o Serna, que estava sendo marcado pelos dois, está livre. Ele vai conseguir dominar a bola sozinho, sem nenhuma marcação, e bater no cantinho do Léo Jardim para marcar o gol do Fluminense. E aí, na sequência, o Coutinho fica bravo, reclama, eu avisei vocês, tal, fica muito incomodado, né, o Coutinho, com o erro de marcação do Vasco no lance do gol. Voltando aqui pro nosso campinho, quando a gente olha para a formação do Vasco, o que tinha de proposta aqui do Fernando Diniz no jogo? Ele precisou usar o Puma na esquerda, né? Não tinha o Piton, que é um ponto importante de apoio do Vasco, né? E o Thiago Mendes jogou ao lado do Cauã Barros no meio campo. Na frente, mais uma vez, jogou o Ryan como o 9. O Vasco tem jogado assim há bastante tempo, inclusive na vitória contra o Fluminense lá no Campeonato Brasileiro, porque o Ryan também brilhou, ele também jogou como 9. Mas naquele dia, naquela ocasião, era um Ryan que circulava mais, se movimentava mais. Tem até uma análise aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois que acabar de ver esse vídeo aqui. O Ryan circulando bastante, puxando marcação, e assim ele marcou gol naquele jogo contra o Fluminense e foi muito decisivo numa vitória do Vasco. Nesse jogo, especificamente no primeiro tempo, até pelo Vasco estar bem encaixotado, né? O Fluminense tem encaixotado bem o Vasco na marcação, o Ryan ficou muito isolado e muito adiantado no jogo. E ele é um atacante que não é de área, não é um jogador de referência, ele até pode desenvolver esse aspecto, porque tem características para isso, mas ele é um cara de atacar a profundidade, de vir do lado para dentro na velocidade, de puxar com ele a marcação para que outro possa infiltrar, e isso a gente não observou ao longo da primeira parte do clássico entre Vasco e Fluminense lá no Maracanã. O primeiro lance de maior perigo do Vasco no jogo foi essa saída aqui com 43 mais ou menos do primeiro tempo, em que o Robert Renan enfim acha um passe, o que é uma qualidade, uma característica grande dele, no Coutinho bem à frente, né? Olha como o Robert Renan quebra totalmente a marcação do Fluminense, ó. Ele faz um passe que vai tirar muitos jogadores do Fluminense e vai colocar o Coutinho de frente. Aí tem o Andrés Gomes, que era o ponta aqui pelo lado esquerdo, correndo na diagonal, e o Ryan lá por dentro para acelerar também. O lance não vai valer, o Andrés Gomes está impedido no fim da jogada, mas é interessante pra gente observar o que era a ideia e o que acabou não conseguindo se desenvolver ao longo do primeiro tempo, que era justamente atacar essa profundidade com os jogadores de maior velocidade. Você sabe que uma coisa que a gente estava observando aqui no Futebol Máximo é que muita gente assiste nossos vídeos, o nosso canal tem muitos inscritos, mas poucas pessoas ativaram o sininho da notificação. Então, antes da gente seguir aqui e olhar como o Vasco virou o jogo, eu vou pedir para você ativar o sininho da notificação, dar essa moral pra gente e ficar também sendo avisado sempre que um novo conteúdo surgir, como por exemplo a análise do jogo de volta entre Vasco e Fluminense, que pode carimbar a classificação do Cruz Maltino. Nessa virada de chave no segundo tempo, o Fernando Diniz enalteceu muito a capacidade do Ryan, obviamente, de decidir o jogo, mas também um aspecto que foi fundamental para que o Vasco conseguisse entrar na partida de forma mais perigosa. Vamos ouvir o comandante, presta atenção, porque é importante essa explicação dele para a gente seguir aqui, olhando para essa produção do Vasco dentro do segundo tempo. O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial, já era para o Ryan participar mais do jogo, ele é um jogador muito decisivo e desde que eu cheguei aqui eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande, tanto ele quanto o Andrés e o Coutinho. E no segundo tempo a gente ajustou um pouco o posicionamento dele e pediu para ele ficar, ajustamos e orientamos no sentido onde tinha os espaços para ele poder pegar mais na bola. E aí ele conseguiu participar mais do jogo. E depois que o Veguete entrou, ele veio um pouco mais para a ponta, ficou entre a ponta ali e a meia circulando ali no entre linhas, ou pegando a bola aberto, e ele levou muita vantagem e acabou sendo decisivo para a gente virar. O Vasco empatou o jogo muito cedo no segundo tempo com uma jogada que aconteceu muito pouco na primeira parte. Foi conseguir se instalar no campo de ataque com muita gente, ter a posse de bola e avançar com 7, 8 jogadores. Aqui mostra isso. Aquelas tradicionais triangulações, aproximações no setor da bola pelo lado esquerdo, numa jogada de novo do Andrés Gomes. Aliás, grande jogo do Andrés Gomes, vale a gente destacar. Ele vai pra cima do Samuel Xavier, ganha no 1 para 1 e faz o cruzamento. No momento que ele faz o cruzamento e o Nuno Moreira fecha para dividir na primeira trave, onde o Ryan tá exatamente posicionado dentro da área, como um 9, como um centroavante, como um jogador que vai conseguir finalizar essa bola com espaço para balançar a rede. A bola é espirrada, sobra e ele anota o gol de empate do Vasco, muito cedo dentro do segundo tempo. E o detalhe da comemoração é legal, né? Calma, calma, eu tô sempre aqui. Na sequência do jogo, o Diniz foi mexendo, né, como a gente ouviu ele explicando, no posicionamento do Ryan para tirar ele um pouco da referência e dar a ele
ferramentas para que ele pudesse, da forma que ele joga melhor, decidir o jogo, que é nesse 1 para 1, partindo para cima, tendo a bola colada ao pé, no drible, na explosão, na jogada individual e nessas variações com o Andrés Gomes. Então a gente começou a ver o Andrés Gomes jogando mais adiantado, como uma referência em muitos momentos, né, de mobilidade também, e o Ryan podendo ser explorado pelo lado. Então aqui um lance nesse sentido, ó. O Paulo Henrique conduz a bola por dentro, ele vai encontrar um passe no Andrés Gomes lá na referência. Ele vai fazer o cruzamento e lá do outro lado o Puma finaliza. Aqui a gente vai começar a observar que o Vasco começa a gerar mais volume ofensivo a partir dessas variações. De novo, lembra do lance do final do primeiro tempo que eu citei, que o Robert Renan tinha progredido pouco em campo com a posse? Isso começou a acontecer mais. E quando ele ganha a casa, quando ele avança, quando ele pode construir, ele é muito perigoso, porque se trata de um zagueiro com uma capacidade de criação muito grande. Então aqui, o Robert Renan leva, conduz, avança e encontra um passe. Olha o passe que ele acha pro Ryan. Ryan pelo lado, Andrés Gomes na referência. E o Ryan vai fazer uma finalização para fora. Volume. O Vasco foi crescendo no jogo, foi gerando jogadas importantes. Aqui de novo pelo lado, o Ryan na possibilidade de partir para cima, de tentar quebrar a marcação e acabar sofrendo uma falta. Observando esses lances, a gente vê que muito diferente do que foi no primeiro tempo, o Vasco passou a gerar um volume ofensivo maior a partir dessas movimentações do Ryan e do Andrés Gomes. E aí veio o Verratti para o jogo, para dar mais profundidade e presença de área, que era algo que o Vasco também precisava e que ia decidir o jogo no Maracanã. Se liga. Esse aqui é um dos primeiros lances do Verratti no jogo. O Ryan recebe pelo lado, traz para dentro, o Andrés Gomes está ocupando a faixa central e o Verratti também. Ó. Perceba como o Ryan tem a capacidade de encontrar um passe para o Andrés Gomes mais adiantado. O jogador vai girar já chutando e o Fábio vai fazer a defesa. Mas esse lance eu acho que demonstra um pouco do que era a intenção do Vasco, que era ter o Verratti mais adiantado, o Andrés Gomes com essa grande movimentação e o Ryan também partindo do lado para dentro e sendo desequilibrante, como no gol da virada que a gente vai ver em destaque e em detalhes agora. O Ryan vai enfileirar 4 jogadores do Fluminense. Ele tira o Keno, tira o Martinelli, tira o Paulo Henrique Ganso e o Hércules vai cometer a falta. O Ryan, muito esperto, poderia aqui ficar rolando, valorizar, esperar para alguém ajeitar, para levantar uma bola na área. Ele já cai rolando, levanta e faz aquela batidinha de futsal, né? Ele põe a mão na bola e... de ajeitar, né? Põe a mão na bola e já põe ela para jogo. Nesse movimento ele encontra o Puma, lá do lado esquerdo, que tá atacando como um lateral por dentro, e ele vai servir o Andrés Gomes. Igual ao lance do primeiro gol, o Andrés Gomes bem aberto pelo lado esquerdo. Mas você viu aqui que ao longo do segundo tempo ele apareceu por dentro, pelo lado, dentro da área. De novo, foi uma peça muito importante nessa virada do Vasco. Ele fez a jogada dos 2 gols, embora o Ryan tenha sido o jogador mais decisivo. No momento em que o Andrés Gomes engatilha o cruzamento, olha aqui embaixo como o Verratti está sendo marcado pelo Freitas, pertinho, colado. Só que ele dá um passo para trás, né? O Freitas está marcando ele de lado e o Verratti dá um passo para trás para ficar sempre de frente para a jogada, de frente para o lance. E aí no momento em que o Andrés Gomes consegue tirar o cruzamento, o Verratti ataca o espaço e cabeceia para marcar o gol do Vasco. Num jogo que teve o dedo do Diniz, a capacidade do Ryan e o poder de decisão do Verratti.